amigos, meus caros irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer no coração de cada um, hoje, agora e sempre. Tá? Hoje é um sábado, sempre é bom, né, irmão? Estar aqui no estudo. Isso eu gosto sempre de dizer que não é uma palestra, é um sábado de estudos, é um dia de estudos do Livro dos Espíritos, de um dos livros da codificação. Tem 1019 perguntas e respostas sobre tudo que você imaginar, certo? Um trabalho sério de Kardec. E aqui a gente está aqui para aprender, todo mundo junto. Eu também, todos. Então, como é a proposta de estudo, fiquem à vontade para perguntar, alguma dúvida e tudo, a gente bate bola aqui nesse sentido, tá? Então, o tema de hoje foi proposto por a intervenção dos espíritos no mundo corporal, tá? A ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. A gente às vezes está aprendendo agora sobre a realidade nossa, mas acontece de vez em quando, e sempre aconteceu na história da humanidade, alguns cataclismos, alguns fenômenos, tsunami que teve em 2011. Esses fenômenos naturais, será que tem uma ordem de inteligência superior por trás? E qual o motivo que acontece muitas vezes esses fenômenos de ação da natureza, como diz, a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza? Qual a razão disso, né? Qual o entendimento? E aí eu gosto sempre de dizer, se eu ficar um pouco na minha miopia do entendimento de o por acaso que dá, é uma coisa, eu fico muito com pouca margem de entender o meu processo da vida, o que ocorre ao redor de tudo isso, entendeu? Então nós vamos mergulhar agora nas perguntas e respostas que tem aqui, né? Vamos começar então. O Sr. Kardec pergunta na 536: são devidos às causas fortuitas ou, ao contrário, tem todos um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, tá? Será que teve alguma causa quando ocorre um fenômeno desse, ou é uma coisa meio por acaso? E aí a gente vai ver. Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Quando eu comecei a estudar para esse estudo agora, né, também do Livro dos Espíritos, ele coloca duas coisas nessa resposta aqui. Tudo tem uma razão de ser. Tudo. Então, muitas vezes, o tsunami que aconteceu em 2011 tem uma causa ali por trás. E eu gosto de trazer sempre para a nossa própria vida. Às vezes nós estamos passando por um tsunami em nossa vida, em que eu digo, o maior milagre, se existe isso, que a gente sabe da doutrina, milagres não existem, porque nada mais é do que ir de acordo com a lei da natureza, e se há uma coisa fora da lei da natureza, está fora da lei de Deus, não pode, tudo engloba na lei de Deus. Mas se eu estou passando por um tsunami muitas vezes, desses fenômenos, calma, porque tudo, a primeira frase, tudo tem uma razão de ser. Muitas vezes eu sou o causador daquela problemática que eu estou passando. Talvez se eu estivesse agindo de um meio diferente, eu tivesse evitado alguma coisa, mudasse um pouco de conduta, eu estaria colhendo outros frutos, entendeu? Mas tudo tem uma razão de ser. Mas se eu não fiz nada, e estou numa situação difícil, então o filho meu nasceu numa situação difícil, para todo o efeito tem que ter uma causa anterior. Uma coisa eu digo, Deus, nosso Pai, é totalmente bondoso, soberanamente justo e bom. Então não tem como a gente dizer que, poxa, está tudo fora ao acaso, né? Então tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Nada. Todos esses fenômenos que vêm têm a permissão divina para poder acontecer. Mas vamos mergulhar sobre o propósito que vem, né? Deixa eu botar. Objetivam sempre o homem esses fenômenos. Quer dizer, sempre é o objetivo do homem. Acontece por causa do homem,
É interessante a resposta. Às vezes tem, como imediata razão de ser, o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o reestabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas na natureza. Então ele diz aqui, às vezes, de imediato, pode ser uma causa dessa do homem, sim. Mas a grande maioria das vezes é para o equilíbrio da harmonia das forças físicas da natureza. E aqui, quando eu peguei e li essa pergunta e resposta, eu fui atrás dos flagelos destruidores no livro dos Espíritos. Tá? Se eu não me engano, é a questão, deixa eu ver aqui, a 734, se eu não me engano. Eu vou pegar a fonte, né? Veja só. 737. É preciso a gente ampliar a nossa visão do que ocorre. Quando diz, com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Kardec pergunta isso. Porque pode, tudo bem, teve um grande tsunami, né? Teve os outros furacões, teve de vez em quando. O herdeiro filhote chegou. Mas a gente às vezes não entende, mas pega 300 mil pessoas num tsunami desse, mas por quê? Kardec vai direto na veia. Com que fim Deus castiga a humanidade? Castiga a humanidade e bota aqui por meio de flagelos destruidores. Se eu ficar com a miopia do entendimento sem de uma causa superior, eu digo que Deus é justo, é muito justo levar aquelas pessoas. E eu digo, sempre, quando acorda, por exemplo, sobre isso, está numa situação difícil lá na UTI, as coisas acontecem no dia a dia. Todo dia está tendo gente com diagnóstico de câncer. Todo dia está tendo gente com acidentes. Todo dia acontece. Será que a gente está preparado ou não? E quando bate com a gente fala, ah, meu Deus do céu, está fora da curva, né? Mas isso pode acontecer. Tudo tem uma razão de ser. Tudo. Eu quero ver se eu estou preocupado muito com esse meu corpo apenas ou com o que eu estou levando dentro do meu espírito de sentimento, de coração, de conhecimento e mais, como o João falou, da caridade aqui. Se tirar o orgulho e o egoísmo, são dois males, como diz aqui, da humanidade. É simples, parece simples, mas não é, ao mesmo tempo, nessa luta da nossa do dia a dia. Mas de repente pode acontecer aqui de um momento desse de provação. Eu sei que é difícil, mas tem uma coisa maior por trás, que o Espírito de Verdade vem falar aqui na 737. Por que então esses flagelos e tudo, e Deus castiga a humanidade com isso? E diz aqui, para fazê-lo progredir mais depressa. Para fazer a humanidade progredir mais depressa. Eu sei que não está aqui, mas eu estou olhando na 737. Muitas vezes é preciso. Quantas pessoas, às vezes eu já vi na minha experiência médica no hospital, passa por um trauma e diz, nesse dia eu nasci de novo. Passou um filme na minha cabeça. Agora eu vou aprender a valorizar coisas mais simples da minha vida que tenho, que eu talvez agora bem não esteja valorizando tanto, não conseguindo ver, né? Então às vezes acontece. E aqui a primeira frase que ele fala é para fazê-lo progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral do espírito, aonde está o nosso foco? Será que é apenas nas aquisições materiais, poderes, orgulho? Ou como está a minha preocupação na minha transformação moral? Transformação plena de sentimento e moralidade com o próximo. Porque a lei de Deus está dentro de nossa consciência. Tiremos aquela ideia do Deus que fica punitivo, vendo, cadê? Como é que está a sua ideia? Está fazendo bem? Não é isso não. Nosso Pai é todo pleno em amor. Já estamos inseridos nas leis divinas, na lei de Deus. Se eu fugir um pouco da lei de Deus, volta.
porque são imutáveis. Lei de amor, lei de justiça, lei de progresso. Eu quero bater o pé e fazer o bico, eu não vou mudar, porque eu gosto da mesma zela. Você vai progredir. Você vai. Só que pode escolher um caminho mais curto, mais longo, às vezes com mais dificuldades. Adentrar pela porta estreita, que é a mais difícil. Porque a porta larga, onde vai a manada, essa é a porta da perdição, como diz o Evangelho aqui. Entendeu? Mas é interessante como ele diz: olha, se preocupa com a parte moral, regeneração moral. Depois de um trauma desse, um flagelo, o que acontece geralmente? Se mobiliza-se ou não as pessoas? Vou mais fundo. Se acontece alguma coisa, por exemplo, chegou um filhote ali, sai no jornal, trauma, alguma coisa, não sei quantas crianças e tal, você pensa logo em quem? Assim. Entendeu? Então, você pode, Deus nos dá a oportunidade de nós multiplicarmos nossos talentos pelos nossos sentimentos do coração todos os dias. Peixotinho, igrejas, evento fraterno de tem. Mas muitas vezes eu vou despertar para o próximo quando eu me vejo no outro, quando ocorre uma coisa que traumatiza. Então a gente, poxa, tem um lado ruim, mas tem um lado bom que Deus aproveita, né? Se mobiliza-se várias pessoas com tudo para poder caridade, se doar, ser humano da melhor forma possível. Isso é fantástico, né? Então veja só, eu comecei a entender para poder chegar mais depressa muitas vezes, para poder evoluir na parte moral, né? Tá? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor do que coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Às vezes você vai ter uma compreensão maior do valor da vida depois de um trauma, que às vezes pode acontecer, ninguém deseja isso, entendeu? Mas às vezes você se passou, você vai progredir muito mais depressa, uma valorização da vida de coisas mais simples. Ou como eu posso ser feliz com menos coisas? Meu pai dizia uma frase sempre: a felicidade não se ganha, filho, se perde. A gente é feliz e não sabe muitas vezes, porque sempre tem alguém, a gente acha que o nosso problema é maior, é grande, é top, mas é só ver que tem pessoas hoje agora que não conseguem nem levantar da cadeira, então se exercitando um ano aí de fisioterapia para tentar sentar novamente. Então a gente é muito relativo nisso. Onde está o meu foco, o meu objetivo? Será que eu estou engrandecendo muito as minhas dores, né? Porque tem pessoas apegadíssimas ou não às dores, às bengalas. Porque o meu problema é maior, encontro o outro que falar que você não viu o meu. Mas eu tenho uma dor de cabeça no meu bico de papagaio. Eu tenho um bico de papagaio, dor de cabeça, dor no álex, entendeu? Gastrite, aí começa aquela competição horrorosa para ver quem é o pior. Você diga, mude o pensamento. Não, eu quero ganhar dela ali. Isso aí. Aí vai, né? Mas é do ser humano que tem. Então, para poder prosseguir mais depressa, nessa pergunta, que eu estou parado na 5-3, mas eu vou progredir, entendeu? Certo? Eu estou dizendo isso porque são dois, às vezes, os fenômenos que ocorrem. Muitas vezes para o homem, que é uma minoria, como ele diz aqui, na outra tradução é relativamente para o homem, em alguns casos, mas a grande maioria para o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. E aí alguém já pode ter feito na sua vida uma perguntinha. Quero ver quem não já fez essa. Eu já fiz para mim. Para ver o que Kardec fez na 738. Deus, para melhorar a humanidade, Deus não poderia ter... Cadê o meu óculos? Precisando.
Para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além de flagelos destruidores? Eu já fiz, não tem um outro jeito que poderia, sem precisar desses flagelos, de a gente progredir de uma forma mais fácil? Kardec pergunta isso ao Espírito Verdade. Acredito que aqui alguns já fizeram. Será que Deus é toda inteligência poderosa, não poderia tirar dificuldades para a gente ser tudo perfeito? Não é? Aí me surpreende a resposta. Quando fala sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja, como está aqui, castigado não o homem, no seu orgulho, para que sinta a sua própria fraqueza. Tudo isso que a gente quer, deseja de Deus para dar, já tem. Só que eu, muitas vezes, é que não me dedico a ir atrás. Tem várias oportunidades de poder fazer o bem, de melhorar, de você se melhorar. Mas eu sei que é difícil, porque todos nós estamos no mesmo barco. Todos, eu, todo mundo. No planeta de provas e expiações, as dificuldades nossas. Por que é muito difícil muitas vezes? Lúcio, eu estou tentando. Estou meio no Peixotinho. Eu venho todo sábado aqui, então mais que Lili e João. Aqui, né? Mas é difícil mudar. Normal. Porque você é uma herança de várias encarnações suas. Nossas. Então vem um montante atrás de coisa que a gente fez, que quando a gente tenta mudar um pouquinho, olha o histórico nosso atrás de coisa que a gente é. Né? Mas é preciso perseverar. Eu gosto sempre de trazer uma mensagem do Evangelho em todas as perguntas do Livro dos Espíritos. Se você analisar bem, são livros intermináveis na leitura. Aquele que chegar para você e dizer, eu já li o Livro dos Espíritos, não preciso ler mais, repense. Porque eu mesmo dou um pinote na cadeira nos estudos, quando eu passo 800 vezes na mesma pergunta e tiro várias interpretações diferentes e lindas. Então essa dificuldade, por conta das encarnações que trazemos, das mazelas e tudo, dos fenômenos, né, que vem, eu lembrei de uma passagem do Cristo, quando ele diz, aquele que quiser seguir-me, tome sua cruz, não olhe para trás, siga-me. São 3 movimentos aí. Tomar sua cruz não é chicotear-se com a dificuldade que tem. Ninguém aqui, a doutrina não é acusatória e muito menos punitória com relação a isso, porque já basta a nossa consciência. Já basta a nossa consciência. Se eu escuto ela ou não é outra história, né? Se eu escuto não, mas está lá direitinho, nos mostrando o caminho certo. Mas ele fala, tome sua cruz. Ele mesmo que ser espírito puro, perfeito que estava. Nós tomamos uma cruz material que não era dele. Mas nós temos as nossas cruzes muitas vezes que são nossas, de verdade. E é preciso eu assumi-las de forma amigável até. Eu tenho uma dificuldade nesse ponto. É o primeiro passo para poder você melhorar-se. Porque nem tem como eu melhorar-se se eu não admitir o que eu tenho que melhorar. Se eu costumo botar debaixo do tapete as minhas coisas, como é que eu posso? Eu estou jogando a minha cruz de lado. O Evangelho é rico. Emmanuel fala, toda a mensagem do Evangelho, toda palavra, vírgula, tem um significado. É preciso abraçar. Arrependimento é bom, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo. A culpa é não. Porque a culpa prende a gente, né? Eita, eu estou aprendendo tudo isso aqui no Peixotinho, estou vendo na igreja e tal, mas errei de novo aqui com o chicote. Não olha para trás, ele já disse, é o segundo movimento. Eu saiba que eu tenho que melhorar, tenha coragem, tenha força. Uma frase que eu sempre gosto, que eu digo, Deus ajuda os corajosos. E o maior fenômeno, já que a gente está falando de fenômeno, muitas das vezes vem uma casa espírita, ou então vem com a mediunidade, o maior fenômeno que tem, posso dizer, no cristianismo ou na mediunidade, que for o maior de todos, é a transformação pessoal de cada um. Para mim, é essa. É o maior. Eu não preciso
preciso ver materializações, ver médiuns falando. Eu quero ver o maior fenômeno da minha mudança. Se eu puder chegar um pouco melhor no final da minha encarnação do que como eu entrei, eu já vou estar agradecido a Deus. E ajudando a muitos que me batem a porta, que me aparecem no dia a dia. Você não está ajudando só ao outro, mas primeiro está ajudando a você mesmo. E já pararam para pensar que os mentores daqueles que vocês ajudam não estão agradecidos ou não? Você ajudou o meu cultivo. Quem é você que ajudou? Por isso que os trabalhadores ficam bem danados, né? Quando vão para os trabalhos, né? É uma conexão que tem. Mas eu achei interessante aqui, a 7:3:8. Não poderia ter um meio melhor, mais fácil? Já tem. Aí aparece a oportunidade de fazer o bem. Sabe o que a gente faz? Vamos lá. Tem umas frases feitas, né? Não posso, não é para mim, não consigo, acho que não dá. Eu mesmo já falei, quando começou a parte da tribuna, 2008, descendo ali depois do passe, eu sou Humberto, meu filho palestrante, domingo, faltou, era uma quinta-feira. Você poderia, era meia hora no domingo aqui, né? Que tinha. Você poderia substituir? Eu falei, não sei, professor, não posso, acho que não estou preparado para as feitas. Mas aí veio a intuição depois, que a gente sabe de onde vem, sabe, tá tudo, mentor, todo mundo tem seus mentores, seu anjo, guarda. E passei 3 dias sem dormir, decorando a mensagem que tinha, deu de quinta a domingo. Era uma mensagem do Fonte Viva, entendeu? A lei de amor, parece, certo? Decorei 3 dias tremendo, todo, para piorar, no dia da estreia, aqui, o pessoal vai ter o voo para viver. E aí as pernas tremeram mais ainda, mais forte, porque ela é tão boa que vai, né? Mas as frases feitas vêm. Nada chega por acaso a você. Tenha coragem de seguir. Um trabalho que for. Supere-se. Tome sua cruz. Não olhe para trás, porque a gente é doido para olhar para trás. É só estabilizar um pouquinho, que aí volta, né? A fazer muitas vezes a mesma coisa. O professor Humberto fala que existem os ioiôs, espírito e ioiô, que vão e voltam para casa, né? E quando na verdade uma mudança realmente de hábito, que não é da noite para o dia, não é, mas o esforço pessoal é possível, tá? E como tem evangelho, ele disse, é preciso que tire e separe o joio do trigo, deixa crescer junto. O trigo é bom, o joio, mas o joio deve crescer junto ali, parece com a gente, né? Tem o yang, o yin, o bom e o mal, a luz e a sombra, ao mesmo tempo essa luta nossa interna. Mas se a gente reparar no Evangelho, continuando tudo bem, vai crescer o joio, vai crescer o trigo, mas vai ser colhido primeiro para ser queimado o joio, e o trigo será armazenado. Todo bem que você faz será depositado na sua conta. Todo mal, dificuldades vão ser eliminadas com o tempo, não só de uma encarnação, mas de outras, cada um no seu tempo, cada um. Mas é preciso eu me conectar. E aí vem a outra pergunta que eu acho interessantíssima aqui, vamos ver, a 36:5:3b. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir, certo? Sabemos que Deus tem a onipotência, permissão de tudo, mas, como ele diz aqui, são os agentes que fazem a influência na matéria. Guardem isso. Vamos ver a resposta. Mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. É Deus que vai fazer mudar a sua matéria diretamente?
Porque muitas vezes a gente acha, Deus faça por mim tudo, tire para mim esse problema. Isso eu achei interessante aqui. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Porém, Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Quem são esses agentes? Quem são? Guias, mentores, nós, espíritos. Para eu poder mudar a minha matéria da melhor forma possível. Qual é o melhor caminho? É eu me conectar com o Pai. Entenderam como eu sou o agente agora da mudança? Entenderam porque muitas vezes aparecem doenças que somatizam? Quando eu me afasto da lei de Deus, quando eu me afasto da minha felicidade, quando eu me afasto da minha consciência, quando eu sei que eu estou desvalando de propósito, estou me afastando que nem uma ovelha que está distante, mas Jesus disse, nem uma ovelha minha se perderá, nenhuma. Por isso que os pastores tinham aquele cajado, para ficar atento, de olho. E aquela curva do cajado não foi para bater, não, é para trazer, venha para perto de mim. Muitas vezes nós, ovelhas, que estão em abismos perigosos, muitas vezes, né? Então isso eu achei interessante, para eu poder agir, porque na pergunta já a gente aprende que, cadê? Os espíritos exercem ação sobre a matéria. Os espíritos exercem ação. Nós somos espíritos. Nossa matéria está escutando agora. 10 trilhões de células aí, o que é que você quer? Mas esse agente que está aqui dentro está conectado ou não com Deus? Por isso a importância da prece. Não é pressa, né? É orar com o coração de verdade. Quando quiseres orar, diz Jesus, quando quiseres orar, vai, adentra em teu quarto, tranca a porta e ora ao Pai que tudo sabe e tudo pode. É conversar consigo mesmo dentro, porque o reino está fora da dentro de nós. Está dentro. Uma prece bem feita, conectada. Aquela de coração, não importa o tamanho de palavras, beleza de palavras. A prece do seu Zezinho que está ali, diz obrigado, Senhor, por essa vida maldita com o coração, que é um peso muito maior do que palavras. É preciso me conectar. E eu achei interessante porque muitas vezes nós viemos com a ideia do petitatório, pedir, né? Sempre faça, se colocando numa ação passiva, uma ação muitas vezes infantil, de que faça Deus Pai por mim, para mim tudo, tirando meus problemas, quando na verdade o Pai espera de nós que sejamos colaboradores dele. Se eu não me engano, na questão 104 ou 132, não me engano, fala qual é o objetivo da reencarnação? Para chegares à perfeição. Ele fala isso. Todos nós vamos chegar lá, do átomo ao arcanjo, mas nós vamos. Só que durante a resposta do Espírito da Verdade, ele fala: espera um momento de expiação, para outros é missão, mas espera-se que o homem utilize do material do mundo para fazer a sua parte como colaborador de Deus. Entenderam que cada um de nós tem um nome gravado, como tem no Antigo Testamento, todos os fios do cabelo são contados de sua cabeça. Imagina o nome potencial de cada um. Relembrando novamente que não ovelha se perderá, claro. E aí eu lembro da mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele fala: olha, não é só nós que precisamos do Cristo, mas o Cristo espera e espera de nós também. Porque o que vai mudar esse planeta de provas e expiações não é a estrutura material, mas sim a função dos que habitam aqui nesse planeta. Os fenômenos estão aí para mudar. Por isso que acontece. Tem alguma parte aqui, vem uma nada para cá, desencarna 300 mil, encarna mais, e assim vai se trocando os habitantes daqui. E agora
Eu estava lendo em Obras Póstumas, podem ver lá. A parte, se eu não me engano, regeneração, entendeu? O período de regeneração. Diz lá: qual o sinal do período de transição e regeneração? Durante no meu livro, na página 358, eu gravei, diz: virá um momento em que a loucura estará em alta, junto com os vazios. Virá um momento em que está lá, os suicídios vão estar aumentando. E diz: esse é o período, uma das características da transição. Por isso eu falo, por que isso? Está sendo dado últimas chances de, às vezes, terem o Brasil é pátria do Evangelho, independente de religião, é um hospital. E onde vão os doentes? Será que é para casa, para o clube? Para onde vai os doentes? Para o hospital. Para ter muitas vezes o contato novamente com o Evangelho, a última chance de se melhorar. Então, quando vê essa onda do bem chegando, desesperam-se. São muitos. Estamos passando uma onda de algo, infelizmente, de Setembro Amarelo passou de suicídio. Então vem o caos aumentando, mas ao mesmo tempo está vindo as futuras gerações nascendo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos que o quê? Herdarão a muitos mundos, a muitas casas, morar na casa do meu pai. Os habitantes de Capela perderam o paraíso quando vieram um tempo atrás, mas já voltaram. Mas quando vieram para cá, Deus é tão bom que Ele utiliza às vezes a própria queda para o bem. Olha, você perdeu lá, talvez, não sei, digamos, orgulho, os habitantes de Capela lá, não se admite mais isso aqui, filho. Como na terra também, olha, não se admite mais tanta violência agora. Porque só ficará capacitado nesse planeta aqueles bem-aventurados mansos e pacíficos. Mas aí ele perdeu o status, perdeu o degrau, deu um down, né? Veio para a terra, mas Deus aproveita, vai para a terra para poder ensinar a eles um pouco a matemática, a geometria, a astronomia, vieram ali as pirâmides e tudo, enfim. Se aproveita para ajudar os que estão atrás, mas já voltaram. Mas eu achei tão importante isso aqui. É preciso eu ser o agente de mim mesmo. Porque Deus é onipotência, é tudo. Mas não age na parte material diretamente. Quem age são os agentes. E nós sejamos agentes realmente. É importante cada vez mais eu me conectar com a minha consciência, com o meu coração e com o meu próprio sentimento de cada um. Né? Então vamos lá. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram os encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir fenômenos de vegetação. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Ué, tem a resposta? Bem, acho que ele pulou, deixa eu ver aqui, tem a minha cola. 537. Eu tenho uma resposta aqui. Ele pulou. Mas a resposta é a seguinte: tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. A humanidade já passou por isso. É o Deus da terra, o Deus do sol, o Deus de tudo e tudo. Mas na verdade são espíritos de uma inteligência já na classificação pura, que tem a capacidade de controlar já tudo isso. Entendeu? E aí, para os orgulhosos, muitas vezes, que dizem: olha, eu sou o dono do conhecimento, tudo do universo, é comigo que tem a papada do estômago. A gente para pensar um pouquinho sobre o nosso mestre,
somente só 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era o governador desse planeta. Foi quando surgiu aqui os primórdios do planeta Terra. Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, já era espírito puro, capaz de organizar a matéria do planeta, fazer a nossa casa aqui, para a gente. Talvez a gente fosse um ser ali unicelular, uma ameba ainda, entendeu? Que progressão, cada um de nós. Enquanto ele já era puro. A gente evolui. E ele não evolui também. Então, nosso mestre é de ver a magnitude desse espírito. Mais ainda, a renúncia que ele fez para poder estar junto de nós. Há uma preparação enorme, para poder mostrar a lei de amor, um Deus de amor para todos nós. Tá? Concebemos, deixa eu ver. Acho que esse aqui, ele passou a 536. Pronto, agora eu posso. Tá aqui. Esse aqui já pulou e repetiu. 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza. Pulei. Tem uma letra A, verdade. Mas não tem aqui. Mas eu leio. Vamos ler, né? É bom ele que corrige. É isso aí. Atenta. Obrigado. Assim é verdade. A 537 não está aqui, mas eu vou ler. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitem no interior da Terra, e que presidam aos fenômenos geológicos. Esses espíritos não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos que os dirigem, conforme suas atribuições. Um dia tereis as explicações de todos esses fatos e os compreendereis melhor. Kardec aqui diz, o Espírito de Verdade fala, Kardec, para por aqui que aqui dá para frente você não consegue, né? Mas entender, se eu for explicar muito, entendeu? Mas, por exemplo, os fenômenos do fogo, pessoal, será que está dentro ali da Terra? Não, claro que não, entendeu? Mas eu lembrando aqui dos momentos de transição, que a gente está passando, em que o auge está esses vazios, muitas vezes, as doenças psíquicas, certo? Ele diz que ao mesmo tempo que isso está ocorrendo, a gente já consegue ver o desbravar da luz ali do período de regeneração. E também, uma das características que vai vir para poder firmar no período de transição, de melhora, do bem, chama-se uma fé ativa, uma fé realmente racional. É isso que a gente precisa. Eu fiquei pensando, mas por que esse é o ponto principal que vai estar forte dentro dos que vão habitar esse período novo que vem? Porque quando eu tenho uma fé forte em mim, eu consigo produzir muitas coisas, todos os talentos meus. Nada para o homem que tem a fé. Foi isso que aconteceu com aqueles que fizeram grandes descobertas, né, na história. Muitas vezes descobriu a luz. Quantas vezes tentou descobrir a Terra? Não é que não vai falhar, mas a fé que fez continuar na ciência das homens. Só que uma coisa é a fé raciocinada, outra coisa é a fé cega, ou então é a fé imposta. Uma coisa é eu saber, outra coisa é eu acreditar. Quando eu sei, eu sei. Quando eu acredito, eu posso deixar de acreditar nessa mesma coisa amanhã. Mas quando a gente sabe da realidade divina, isso vai sustentar. O mundo de regeneração vai estar isento de dores? Qual é a característica que vai ter? Vamos voltar ao mundo de provas e expiações que nós estamos. Qual é a característica que está no Evangelho? O mal prevalece ainda do que o bem. E o mundo novo de regeneração será o bem prevalecendo no mal. Mas ainda terá
as dificuldadezinhas, tá? Mas vamos seguir. 5:3, olha 5:3, né? Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza. Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como anjos? É interessante a resposta. Que foram ou que serão? E aí? Eu digo sempre, são os aprendizes e professores. Todos nós vamos chegar lá. Não sei quanto tempo vai durar isso ali. Mas imagina, olha só como é que é a lei do progresso. Está lá no livro dos Espíritos, as 10 classificações dos Espíritos. Espíritos impuros, entendeu? Com instintos pesados, aí vem os medianos, que ficam o equilíbrio do bem e do mal. Aí chega lá o top, que é o puro. Aí você pensa, para aí, fala de progredir. Aí só quando você chega no top de puro, aí imagina chegando lá, seu mentor já está na sua frente também. Agora nós vamos começar o processo de arcanjos. Você virou anjo, mas tem o arcanjo ainda, que é tipo o mais acima. Então, meus caras, a evolução do progresso vai caminhando sempre, certo? Que foram ou que serão, sem dúvida. Jesus passou por todo o processo dele, mas hoje faz parte dessa pleide de espíritos celestiais, entre eles que comandam e governam também o nosso planeta. E é bom que a gente tranquilize muitas vezes, porque lembra da primeira pergunta e resposta, tudo tem uma razão de ser. Por mais tempestade que nós estejamos passando, tem uma razão ali. Muitas vezes fui eu a causa, que não se justifica, mas que eu posso muitas vezes melhorar, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma eu posso. Tá? Ninguém nasceu muitas vezes para ser para a dor plena somente. Isso aí. E aí eu gosto de trazer também o Evangelho quando diz, a gente está passando um momento de muitas ansiedades, né? É tudo vivendo, eu quero para amanhã, e tudo. Passando esses fenômenos e que acontece, meu Deus do céu, será que como é que está? Como é que eu posso melhorar ou não? A gente se esquece do que o próprio mestre já falou. Não vos inquieteis os vossos corações, a cada dia tem o seu mal, né? Quando ele diz, se os seus olhos forem bons, teu corpo resplandecerá a luz, se teus olhos forem trevas, teu corpo resplandecerá a trevas. Não vos inquieteis. Aí vem dizendo para os homens, quando você pensa apenas na comida, na bebida ou na vestimenta do corpo. Logo em seguida ele traz os livros do campo. Vem os pássaros do céu, não semeiam, não colhem a semente, mas nem por isso Deus os deixa de alimentar. Não vê os lírios do campo, Jesus já disse, né? Ele diz, poxa, nem Salomão vestiria daquele jeito. Mas ele tem logo depois uma coisinha para nos acerenar nessa psicosfera muitas vezes agitada que nós vivemos, de obsessões ou não, de vazios, de pensamentos negativos que se repetem. Mas ele diz, é preciso depois, Deus sabe tudo isso, ele fala, Deus já sabe das necessidades. Se és mais importante, imagina se dá um passo, imagina para você. Mas é preciso primeiro conectar-se, ele diz, ao reino dos céus e à sua justiça. Se fizeres isso, tudo virá depois. Eu li hoje de manhã isso. Primeiro ponto, conectar-se com o seu reino de Deus. Porque é claro, se eu me conectar com ele, eu vou estar caminhando, mesmo, não estou dizendo que vai estar isento de dificuldades, mas mesmo dentro da dificuldade, você vai estar tomando as decisões certas e pelo menos se fortalecendo, não se abalando. Como um amigo meu de São Paulo uma vez disse, eu orei, experimentei orar com o coração, e sabe o que aconteceu, Lúcio? Para dizer bem a verdade, chama de Ceará. Eu senti minhas pernas mais fortes. A montanha está ali, não saiu do lugar.
Mas pela primeira vez eu senti a perna mais forte para poder subir. E esse é o intuito que Jesus quis dizer nessa passagem dos livros. Sabe a necessidade, Deus vai prover. Mas primeiro conecte-se com o seu reino dos céus e com a sua justiça. Ele diz isso aqui. Se eu não me engano, está em Marcos, capítulo 6. Essa justiça é não fazer mal ao próximo, faça ao outro que ele fizesse com você mesmo. Não é uma justiça de tribunais, mas uma justiça da sua consciência. Fazendo isso, Deus vai prover tudo. Aí eu me fiz uma pergunta: e os miseráveis? Vamos estudar. Vamos adentrar. Tem pessoas que, poxa, tem dificuldades extremas, não tem o que comer lá fora. Jesus disse que provê tudo para os lírios, para os pássaros. Primeira coisa, seria capaz de alimentar a humanidade toda, nós? Sim, se não houvesse o egoísmo do homem, como falou em João. Alimentar, acho que talvez uma humanidade e meia, pelo tanto de sobras que tem. Segunda coisa, muitas coisas vêm, é preciso ampliar a visão das reencarnações. E muitas vezes, pelo bem do Espírito, ele pede para vir numa situação difícil, muitas vezes. Mas não que necessariamente vai ficar naquela situação. Deus não barra você quando você está focado no bem. Ele dá oportunidades. Porque muitas pessoas podem pensar: eu nasci para sofrer. O cara que está na África lá nasceu para... Não. É claro que a gente tem que entender os processos expiatórios. Expiatórios que vêm com o aprendizado do Espírito ali. Mas essa semana mesmo eu estava vendo uma palestra de um cara que mora no Vale do Silício. Realmente fugiu, né? Eu não sei como fugiu o nome dele agora. Mas ele contou a história dele. Hoje, renomado, viajou o mundo todo, na parte da internet, sócio de uma grande companhia de financeira, mas ele não teve medo de mostrar onde veio, da favela, lá de Maceió, mostrou, e acreditou. Talvez ele se conectou no seu objetivo, como eu sempre falo, é preciso nós todos termos um objetivo. Lembrar da questão, claro, objetivos pessoais, profissionais no bem, sermos melhores a cada dia, mas nunca esquecer do objetivo maior de que nosso mestre farol é Jesus. Não tem como acender uma paz interior se não passar por ele. Ele mesmo já disse: não tem como acender ao Pai se não for através de mim. É o mapa da mina que dá tudo. Toda dificuldade que você tem pode estar passando, está no Evangelho ali. A história que ele falou foi muito bonita na palestra que eu vi. Ele soergueu-se. Ele diz: esse não é meu meio, porque todos meus amigos foram assassinados no meio do estado. E disseram para mim: você vai ser igual também. E ele disse para si mesmo: eu não sou desse meio, não quero para isso. Ele não colocou frases feitas de que não pode, não é capaz, esse é o meu destino e deixa eu morrer aqui. Deus nos provê e Deus ajuda os corajosos que vão. Foque no bem e tudo virá depois. Foque, não importa a tempestade que passa muitas vezes, que a gente está passando. E já que pelo tempo a gente está falando de fenômenos que ocorrem, nada bom do que trazer o mestre uma das passagens que ele aplica com o fenômeno para mudar o coração do homem. Dentro de várias passagens que ele tem, né? Do Monte Tabor, quando aparece o fenômeno ali, as nuvens, quando ele manipula aparecendo Moisés, Elias ali, né? Quando vem também nos mares. Mas eu queria trazer essa do mar. Quando ele estava junto com seus discípulos e manda os discípulos entrarem no barco para poder navegar. Logo depois disso ele diz: eu vou orar, vou subir no monte. Parece a nós, antes de reencarnar, entrar no barco nosso corporal, vai para a maré, vem para a vida,
Não disse que ia ser fácil, apenas de ventos, apenas, não está no Evangelho isso, pelo contrário, nessa passagem do Evangelho diz que foram 4 dias de ventos contrários e açoitando aquele barquinho. Esses 4 dias posso multiplicar para mim nas minhas tempestades. 4 anos que eu estou num problema. 4 décadas que eu não consigo resolver. Não sei. Mas eles entraram no barco da vida ali, se a gente fazer uma analogia do Evangelho para cá. Mas Jesus estava no monte chorando, como está por nós. Foram abandonados? Não. Talvez no segundo dia, Pedro, que estava junto no barco, pensou, mas estou sozinho. Onde é que está o mestre? Os outros que estavam ali também. No terceiro dia, onde é que está ele? Parece nós, no nosso dia a dia, onde é que está, mas não percamos a nossa fé. Muitas vezes é para poder ver a força nossa. Se é preciso, se você consegue incomodar seu barco, não fazê-lo voltar. Porque os discípulos poderiam muito bem ter pegado o leme e ter feito o quê? Volta. Mas seguiram em frente. A tempestade batendo, a onda vindo forte, talvez quase virando o barco. Mas naquele instante, chega ele pelo mar aos discípulos. Como num instante que seja de nossas vidas, parece que Jesus aparece de alguma forma para nós. Só que claro que não é materializado na frente, até porque a gente não tem condição de perceber, de captar a luminosidade dele toda. Paulo ficou cego 3 dias quando ele se apresentou ali. Paulo. Mas Jesus se apresenta por nós através de seus agentes. É um amigo que fala, é alguém que escuta, é alguém que abraça, é no silêncio do nosso coração, do nosso pensamento, que é preciso silenciar para escutarmos a nós mesmos e a Ele também. Naquele instante ele apareceu aos discípulos. Tomaram um susto, como assusta muitas vezes ele quando nos vem. Mude, renove-se. Eles tremeram ali, é uma assombração, como está no Evangelho lá dizendo. Mas ele nos instiga. Isso é a verdadeira transformação cristã. Isso é o que ele pede cada um de nós. E a primeira frase que ele diz qual é? Tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Pegue essa frase. Pegue essa frase. Tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Eu sei que na transição das vidas, os desafios que vêm, a gente tem medo muitas vezes de poder se jogar. Mas eu repito, Deus ajuda os corajosos do mundo. Deus ajuda. E naquele instante a gente já sabe o que aconteceu, né? Bom ânimo, porque a primeira coisa que vem é o teu desânimo, poxa. Como é que eu posso fluir meus talentos, fazer multiplicar desanimado, baquear? Encha o peito agora de muito soro, rapaz, e vou para frente, não importa o que for, não importa o que eu fiz, não vou olhar para trás. E naquele instante ele chama o discípulo Pedro, talvez o líder ali, né? Fala, mas mestre, és tu? Se és tu mesmo, permita-me que eu vá até você. Vem? E parece na turbulência dos mares ali, que estava revolto, como a nossa vida muitas vezes parece estar, de cabeça para baixo. Pedro ousou, foi e ficou de pé. Sobre as problemáticas da vida, talvez quando o olho dele estava mirado em Jesus. Quando o nosso olho, o nosso coração e o foco, independente do que estivermos passando, está focado no Mestre, nada abala. Não. Temos paciência. Mas lembremos da frase, tens bom ânimo, sou eu, nada temais. Esse é o monte que levemos. Ele deu o primeiro passo, deu o segundo, deu o terceiro talvez, se alegrando,
Mas como diz o Evangelho, fraquejou na fé. E o que aconteceu? Começou a mergulhar e afundar na problemática das ondas, talvez na problemática de nossas vidas novamente, nos abarcando e nos envolvendo. Quando eu perco a minha fé, talvez quando eu perco o meu mirar de olho no Mestre, que a gente lembra muitas vezes, não é só na dificuldade, mas quando está bem, esquece e naturalmente começa a ser envolvido pela dificuldade. E aí ele tremeu, como nós, que nem a gente ali, o discípulo também. Cada um tem sua característica. Lucas tem a dele, Pedro, João, mais amado, 12 talvez ali. Mas permanece, estou afundando ali, vem Jesus e resgata e volta para o barco. No momento que ele volta para o barco, foi o momento que cessou as tempestades ali. Está lá escrito. Uma manipulação do fenômeno dele. Mas se eles começaram a viagem no barco da vida sem Jesus, naquele instante, quando ele adentra o segmento no barco, agora é com o Mestre. É um exemplo para nós ou não? Se eu comecei na minha vida, no barco do meu corpo agora, do meu espírito, sem muitas vezes ligar para o maior espírito de mais humildade, de luz, que agora eu possa embarcá-lo na minha própria vida, no meu próprio barco. Nesse instante, cessam-se. Ou se tiver ainda as marolas, não afetarão mais tanto. É isso que mostra uma irmã Dulce, com as dificuldades que teve, não é? O Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, uma Madre Teresa de Calcutá. Tiveram dificuldades ou não? Mas não para, porque Jesus está no barco ali, para aceitar no barco do coração. Que fiquemos com essa frase dele. Primeiro que ele fala, tem bom ânimo, se apresenta, sou eu, e nada tem mais. Muita paz, meus caros. Vamos fazer assim.